Gente querida, estamos no webinar A Pesquisa em Artes Manuais para a Educação. A pesquisa em artes manuais para a educação faz parte dessa série de vídeos que nós estamos gravando pelo aplicativo do Zoom, onde a gente pode encontrar com as nossas queridas alunas egressas da pós-graduação em artes manuais para a educação, recém-tornadas especialistas, acabaram de defender suas pesquisas e vão mostrá-las para nós aqui. Nós estamos fazendo essa série de vídeos neste webinar, que começou na quinta e vai até domingo com uma transmissão ao vivo, às 11 da manhã. As inscrições para estar conosco no ao vivo estão no site e o endereço para chegar lá está aqui nessa postagem. E nós estamos fazendo esse webinar para convidar quem quer participar conosco da terceira turma, que vai ter seu último dia de processo seletivo no dia 28 de agosto, com entrevistas o dia todo, à noite, até às 10 da noite, pelo Zoom. Pelo Zoom não, desculpa, pelo Skype as entrevistas vão ser. E aí as aulas começam no dia 14 de setembro já. E olha, vou dizer uma coisa, a turma tá linda. Vou apresentar quem está conosco hoje aqui. Eu, para variar, tenho cachorro latindo, mas isso faz parte da vida doméstica. Então, olha só, conosco está aqui Cristina Yagnazaki, a professora da disciplina Políticas de Narratividade da pós-graduação em Artes Manuais para a Educação. Cristina também é a nossa editora. Ela tem uma editora chamada IFEM e publica que vai publicar a nova coleção. Eu vou falar dela mais adiante. A nova coleção da pós-graduação em Artes Manuais para a Educação. Está aqui conosco também a professora, a docente Carla Santori. Carla Santori é responsável pela disciplina Modos de Ser e Viver em Artes Manuais, Memórias, Tradições e Cartografias. As duas vão estar como docentes da nossa terceira turma. E nossas convidadas de hoje são Lívia Campagnoli, que vai apresentar para a gente o seu trabalho da memória se faz um patchwork. Atrás delas, vocês vão ver que beleza o patchwork que ela fez, olha lá. Mas, depois ela vai mostrar, vou colocar lá na tela inteira para vocês verem. E está conosco aqui também Olívia Lima. Olívia vai falar de uma coisa muito interessante que ela fez. Eu vou dar um spoiler. A gente tratou de artes manuais, mas a Olívia, na sua banca de defesa, trouxe os pés para falarem. Foi genial. Muito bem, ela vai mostrar para a gente por que ela fez isso e tal. E o trabalho dela se chama Ponto Provocação. Estar vivo, meu ser professor. Então é isso. Vamos começar pela Lívia. Lívia, pode abrir o seu microfone, que eu vou tentar. Eu que estou no comando hoje, gente. Eu vou tentar, então, colocar você na tela toda. Para isso, eu tenho que parar de falar e você tem que... Olá, boa tarde todo mundo. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Então... Pode falar, você já está ao vivo. Vou preferir contar aqui uma pequena poesia. Vou ler, tá bom? Está ali na curva de um lado, dança a mão, curva do outro, minhoca na mão. Dobra e estica o coração? Não, ele só fica no olho, para ver se num laço mais longo o fricote está feito. Esse foi uma pequena amostra do que eu escrevi. Na realidade, eu fiz um trabalho de cartografia de mim mesma nessa pós-graduação e coloquei para fora em forma de poesia, em forma de crônicas, em forma de desenhos, o meu trabalho, que deu no meu PET como o trabalho final manual. Então, foi uma experiência bem rica,
uma surpresa. Mostra pra gente o pet. Coloca aí pra gente ver. Dá pra ver? Só Isso. um pedacinho dele. Tem qual que é a medida dele, mais ou menos? Ele tem mais ou menos 1,5 por 2,80. Legal. É do tamanho de uma colcha. E como é que ele surgiu? Vou contar a história dele. Tudo começou no próprio curso, nós fazendo isso aqui. Para quem não conhece, foi um trabalho de fiação e cartação que nós realizamos com a Nina, e foi na pedra. E a partir daí a gente tinha que nuvelar literalmente. Esse nuvelar é um termo meu que eu inventei. Mas a gente tinha que esguerdelhar toda a lã e preparar todo o material e ter consciência de todo o processo que a gente vinha fazendo. Sentindo na pele, sentindo as emoções e cartografando, colocando tudo no papel. E a forma como eu coloquei no papel foi exatamente do jeito que eu falei, pintando, escrevendo. Você tem um caderno aí com pinturas para mostrar para a gente, não tem? Tenho. Lívia, você tem como afastar um pouco o seu computador para a gente... Isso. Aí pode aproximar da tela. Isso, eu vou parar de falar para ela aparecer. Então, aqui é um desenho do caderno. Deixa eu pegar outro. Parece um estudo de cores, mas na realidade fazia parte de uma pergunta que foi colocada lá para gente. Desculpa, porque aqui também o telefone se atende. Que era para além do quadrado. O que há? Né? Quais as possibilidades? Enfim, tudo que ia sendo provocativo durante o curso, eu ia transmitindo para mim mesma em forma de poesia e de pintura. Quando eu tive uma situação que eu precisei ficar mais tempo sentadinha por conta da saúde, eu comecei a abordar pequenos retalhos que eu tinha de feltro, de tecidos. E quando eu vi, eu estava com uma caixinha cheia de preciosidades em miniatura, e eu falava, o que eu vou fazer com isso? E observando melhor o meu entorno, preocupada com essa questão da sustentabilidade, verificando que o tempo não me permitia concluir, né? Pensando eu no mundo, né? Na contemporaneidade, eu comecei a juntar tudo que eu tinha. Doei muitas coisas, mas aquilo que era lembrança e que vinha com muita intensidade enquanto eu estava estudando, né? As perguntas da pós, eu fui emendando uma na outra, emendando, não só como uma forma de reutilização, mas principalmente de ressignificação da minha história. Então, essa colcha, ela não foi pensada como uma colcha originalmente. Ela foi pensada como a união de quem é a Lívia, né? Por isso que eu falo que a pesquisa é comigo dentro. E foi uma experiência única. Muito bem. O trabalho da Lívia tem uma sensibilidade muito grande. Ela fez uma coisa que eu achei o máximo, e foram as crônicas. Ela fez uma associação, ela chamou de branco, amarelo, vai estar no livro e a gente da coleção que a gente está elaborando, que vai lançar em março. Mas as crônicas que a Lívia fez, que vão intermear junto do livro, ela criou uma cena que eu achei incrível. Assim. Ela pegou, né, uma narrativa ficcional de uma criança, digamos assim, sentada no chão, brincando, aos pés de alguém que estava costurando na máquina. E essa criança, depois adulta, indo fazer compras. Você vai ler para nós um pedacinho de uma crônica aí, Lívia? Posso ler essa que você então lê um pedacinho. O nome dela é Branco. Quando subiu, com sede, os 2 degraus de uma das portas do pequeno estabelecimento na esquina da rua, depois da longa caminhada no contorno do quarteirão em declive, depois de já terem comprado os tecidos e passado no posto dos Correios, subiam 2 freiras diocesanas que de um lado da sua casa moravam. Lindo casario esse convento, com seu belo jardim cheio de rosas e margaridas.
Saíam algumas clientes com pacotes de papel e sacolas. A sua mãe entrara, dando as mãos às filhas com um rosário já descortinado, para que não se dispersassem ou mexessem em qualquer que fossem os pertences da loja. Atendentes prestativas acolhiam o pedido, retirando as muitas caixinhas de madeira os itens solicitados. Aliás, um castelo de madeira, do chão ao teto, com moradores ilustres, brilhantes, exclusivos, vindos diretos da 25 de março. Novidade da estação. Não conta tudo não, Lívia, não conta tudo não. Só para vocês terem um gostinho e para a gente introduzir a temática da política de narratividade. A política de narratividade é um ponto, digamos assim, muito importante na produção do nosso conhecimento. Por quê? Porque como a Lívia trouxe na voz dela, ela estava cartografando. Cartografando o que é? Acompanhar o processo que você está vivendo, que você está pesquisando, né? Acompanhar com uma escrita. Mas que escrita? Que escrita é essa que comporta a vida mesma? Né? Então, a política de narratividade é uma escrita, que a gente pode chamar, sim, é uma escrita de pesquisa, mas é uma escrita de pesquisa que comporta as sensibilidades. É uma escrita de pesquisa que legitima o vivido pelo pesquisador e que comporta, inclusive, esse imaginário ficcional que é semificcional, porque são experiências de vida transformadas em personagens. Mais ou menos o que eu fiz lá na tese também, que vocês sabem que tem uma série de crônicas. Então, o que acontece quando você coloca uma crônica? O leitor da sua pesquisa, ele é transportado para aquele ambiente, consegue perceber os valores do campo de pesquisa, mas percebe os valores de que maneira? De maneira objetiva, direta, declarada? Não, através do sentir. E para encerrar aqui e agradecer a Lívia e ouvir a Olívia, por quê? Porque uma das coisas que nos guia na pós-graduação em artes manuais para a educação, na produção de conhecimento, na produção de pesquisa, é uma voz de Rudolf Steiner, que está lá em Filosofia da Liberdade, e diz assim, entre aspas, o sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém inicialmente vida concreta. O sentimento, fecha aspas, o sentimento é o modo como a gente faz a nossa política de narratividade. Por isso que quando a gente lê os livros, vai ler os livros, que essa segunda turma está compondo, serão 3 livros, 3 coleções. Um sobre educações, outro experimentações e outro modos de ser e viver. A coleção vai se chamar Artes Manuais para a Educação, a produção de conhecimento entre os fios da casa e de si. Então, quando a gente estiver lendo essas potências de pesquisa, a gente não vai estar só lendo com o intelecto, avaliando coisas, a gente vai estar também abrindo um lugar de afetação, né? Então, queria agradecer imenso a Lívia pela sua capacidade de transformar em arte manual, em desenho e em escrita as suas potências, né? E é isso que ela fez, que a gente pôde presenciar ela fazendo com muita honra durante o processo da segunda turma da pós-graduação em Artes Manuais para a Educação. Eu que agradeço. Falei demais, mas agora vou passar então a palavra para outra egressa especialista, que é a Olívia. A Olívia, eu penso que ela é uma artista circense, né? Então, a gente estava lá num lugar de arte manual e já chegou a Olívia mostrando os pés. Então, ela vai contar um pouco da pesquisa dela, dos incômodos, né? O trabalho que ela fez, ela refletiu sobre o papel do docente, né, em artes manuais para a educação, ela refletiu sobre a questão do dispositivo. Então, ela foi muito precisa em levantar questões que estão todo dia, tanto na sala de aula da escola como fora da escola, né? E ela partiu de um incômodo. Isso é uma coisa legal também. O que movimentou Olívia na pesquisa, ela vai contar aí para vocês,
foi justamente um incômodo de participar de uma oficina em que ela foi cheia de expectativas e não rolou muito bem aquilo, né? Muito bem, então eu vou falar quem é a Olívia. Olívia Lima, ela tem a pesquisa chamada Ponto Provocação, Estar Vivo, Meu Ser Professor. A Lívia está falando de São Paulo, a Olívia está falando de São João del Rei. É isso, Olívia? Com você a palavra. Oi, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Então, daqui de São João del Rei, e foi sempre esse pulo, assim, né? Sair daqui para São Paulo, voltar. E durante meu processo aí na pós, eu estive em uma oficina de tecelagem que eu não fui tocada enquanto aluna. E isso me trouxe questões para pensar em posição de professora, educadora, né? E uma das coisas que me prendeu na pós foi a base teórica que a gente trabalha. E lendo nesse momento, lendo o Tim Ingold, que é um antropólogo, e eu trouxe as questões que ele coloca para a antropologia, para a educação, porque eu trabalhava né, na minha prática docente. E esses incômodos foram os que eu transformei nos pontos de provocação. Né, Fala um pouquinho da sua prática docente para nós, querido. Então, e aí eu dando aula de trabalhos manuais num contraturno de uma escola Waldorf. Fiquei lá durante 2 anos e agora eu estou trabalhando exclusivamente no meu ateliê e com oficinas. E aí eu também tenho uma trajetória do corpo, como a Nina disse, eu venho do circo, da física. E esse antropólogo, ele fala um pouco sobre a locomoção e os pés. E eu trouxe um dos pontos de pensar o corpo todo, não só as mãos nas artes manuais, e provocativamente os pés. Então, uma das questões, que é um estudo que vai continuar aí muito, a gente já está montando um grupo de estudos sobre isso, forte para mim, eu trabalho com a lã durante a pós. E aí, além de esguedelhar com as mãos, a gente esguedelhar a lance com os pés, né? E trabalhar com os pés. Muito legal. Olha só, esse trabalho do corpo todo é uma das marcas da pós-graduação em artes manuais para educação. Por quê? Porque a gente começa o dia cantando, a gente começa o dia fazendo exercícios de corpo, a gente começa o dia ativando o corpo todo, porque a pesquisa em artes manuais para educação, ela é uma pesquisa de corpo todo. E a Olívia trouxe isso de um modo, desde esse lugar do circo, né? Ela trouxe isso com muita propriedade. Aquilo que a Olívia escreveu também vai estar na nova coleção da pós-graduação em Artes Manuais para Educação. A coleção Artes Manuais para Educação, a produção de conhecimento entre os fios da casa e de si, ela é editada, adivinha por quem? Pela Cristina Yamazaki, que é uma editora e tem uma linda editora de nome IFEM. E aí a IFEM está preparando agora para o lançamento em março da nova coleção, que serão 3 volumes reunindo trabalhos de alunos pelas linhas de pesquisa. E aí o que eu queria dizer, assim como um spoiler do spoiler, é que a Cris também está editando para o português, está traduzindo para o português, esse livro, que é da década de 80, ele fala do trabalho junto à casa, né? Do trabalho do cotidiano, limpar, cozinhar, organizar a vida doméstica.
E ele fala do quê? De uma potência espiritual desse trabalho. E é uma das coisas, porque a casa é o nosso locus de pesquisa. Então, isso é uma das coisas que a gente tem como fundamento, é pensar que o trabalho que a gente faz em casa, além de ter uma dimensão de cuidado de si central, né, para a produção de uma saúde, tem essa dimensão também espiritual. É um livro que a Cris está traduzindo, que a gente vai lançar quando, hein, Cris? Outubro. Eu não estou traduzindo, hein? Eu estou editando. A tradutora chama Tânia. A editora de Cris está traduzindo. Pronto, é isso. Quem está traduzindo é uma mãe, Waldorf, brasileira que mora lá na Alemanha, não é isso? Como é que é o nome dela? Tânia, é que eu não sei soletrar o sobrenome dela. De soletrar o sobrenome, porque o original é do alemão. Soletrar não, falar, né? Antroposofia é um dos pilares, não o único, é um dos fundamentos teóricos do nosso trabalho. Por isso que vira e mexe, um texto antroposófico circula entre nós. Né? Mas a gente trabalha com uma antroposofia que a gente poderia chamar de antroposofia da imanência, ou seja, uma antroposofia preocupada com a vida mesma, e sem lançar mão pouco daquele ideário, digamos assim, alegórico, mais próximo da teosofia, que muitas pessoas da antroposofia lançam. Não, a nossa é a questão do fenômeno, é olhar o próprio corpo, é olhar o próprio processo, é pensar sobre as potências da vida mesmo e não de coisas fora dela, se é que tem alguma coisa fora da vida, porque tudo é vida, né, gente? Então é isso, queridas. Oi. Mesmo quem não nem conhece nada de antroposofia, tem muitos alunos, né, que já fizeram. Porque a antroposofia passa assim por nós, como todos os outros autores. A gente lê, a gente discute. Para cursar a pós-graduação em artes manuais para educação, não tem nenhuma necessidade prévia, nem sequer saber pregar um botão. A gente tem alunas que acabaram de se compor especialistas e, quando entraram, nunca tinham pegado uma linha e agulha. Né? Pessoas lindas que desenvolveram trabalhos incríveis, né? Junto às artes manuais, junto à pesquisa de ancestralidade, uma beleza. Muito bem. Tem que falar do que agora, gente? Podemos ir encerrando? Meninas, querem falar mais alguma coisa? Cris, alguma outra coisa que a gente falou do webinar ao vivo? Eu falei no começo, mas eu vou repetir tudo isso no final. Se ninguém quiser mais falar nada, eu vou fazer aquele meu discursinho do fim. E você que está assistindo, não desliga, não! Compartilha aí, dá like. Essas coisas todas que esses youtubers vivem falando. Né? Mas precisa, gente. Por quê? Porque depois, bem, não vou falar de coisas aqui terríveis, vou falar só de alegria, não é mesmo? Mas depois que o Facebook e as outras redes sociais foram invadidas por robôs maldosos, a gente não consegue mais fazer as coisas boas circularem com alegria e facilidade. É preciso que cada uma de nós que está assistindo, especialmente as pessoas ligadas às artes manuais, aquelas que querem fazer a pós e também aquelas que não querem, mas são amigas, que espalhem esse vídeo por aí. Olha só, então, artes manuais, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente está fazendo essa série de webinar. E no domingo, às 11 da manhã, a gente vai fazer um encontro transmitido aqui ao vivo, aqui no Facebook, e com as pessoas que se inscreverem pelo link do site, elas podem participar ao vivo. Então, podem interagir com a gente, mostrar seus trabalhos, mostrar sua pesquisa, né? Fazer perguntas. Enfim, a gente vai ter convidados aqui nessa tela. Muitos, porque nós temos 90 vagas para isso. Agora, para quem quer participar dessa experiência incrível, que é a pós-graduação em Artes Manuais para a Educação, e quer fazer parte da terceira turma, ainda tem jeito. A última chamada para o processo seletivo é no dia 28, até dia 28
agosto. Do dia 28, vou passar o dia todo tagarelando online e fazendo entrevistas com as candidatas a pesquisadora. A gente está fazendo um elenco maravilhoso de pessoas afinadas com a pesquisa em artes manuais para a educação. Eu tenho falado, já falei para essa turma, mas tenho falado sempre, inclusive para artes manuais para terapias, que o nosso elenco de alunas, na verdade, é um elenco de docentes, né? E a gente sai de lá mais docente ainda do que entrou. E a terceira turma, então, começam as aulas dia 14 de setembro. É isso? Preciso falar de mais alguma coisa, gente? Não? Então, olha, os links para inscrição no processo seletivo. Olha só, a gente tem aluno, olha, Olivia está em São João del Rei, Cris está em Botucatu, Lívia está em São Paulo, capital, Carla está em Ribeirão Pires. E a gente tem aluno, já teve aluno, agora a gente teve aluno de Brasília, de Manaus, de Cuiabá, de Porto Alegre, de Santa Catarina, de Curitiba, de onde mais, gente? Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nossa, alunos de toda parte. Por quê, gente? Ao estilo Richard Bach, para encerrar, longe é um lugar que não existe. É só investir o teu desejo. Investe o teu desejo naquilo que você quer. E aí, aí estamos juntos nisso. Muito bem. Vamos lá, então? Um beijo. Eu que desligo dessa vez, não é isso? Então, tá. Estou parando aqui, fechando. Vou parar a gravação. Não, para a gravação, gente.